Já liberei muitas palavras aqui no canal do YouTube, palavras para o rádio, mas hoje eu quero liberar uma palavra que fala sobre batismo, porque batismo faz parte dos rudimentos do cristianismo. Batismo é, na verdade, a porta de entrada para o reino de Deus. Ou se uma pessoa frequenta um ambiente religioso, onde é ensinado sobre Cristo, onde é ensinado a respeito da fé, e você passa algum tempo nesse ambiente e não é convencido da necessidade de se batizar nas águas, ou está sendo falta no ensinamento, o ensinamento não está claro, ou porque você não nasceu de novo, deu a mão de fé, ou está em um ambiente, mas a motivação é outra, ou então porque você está realmente declarando resistência à palavra de Deus, e aí nem Deus vai desrespeitar você, pelo contrário, Ele vai respeitar a tua decisão. A vida no Evangelho, no cristianismo, não é uma vida de manipulação, de obrigações, de regras, mas é uma vida de correspondência a um chamamento do Senhor. Então Ele fala, Ele ministra, Ele ensina e espera que nós, o seu povo, venhamos corresponder com obediência. Então, a obediência no Evangelho, no reino de Deus, é algo que nós mesmos decidimos efetuar. Eu decido ser obediente com Jesus, eu decido ser obediente à palavra de Deus, e à medida que eu sigo esse caminho da obediência, o Senhor então, Ele vem me abençoando. E batismo é uma ordenança do Senhor Jesus, é uma ordem, é um novo nascimento, é uma maneira de você morrer para o mundo e viver para Deus, é a indagação de uma boa consciência, ou seja, não é algo que você faz porque é manipulado, obrigado, mas você tem consciência, entendeu, recebeu uma revelação da parte do Senhor, no seu espírito, no seu coração, e agora você está decidido a se batizar. Então, o batismo é algo que parte, uma vez revelado, o entendimento do batismo deve partir de cada um de nós. Por isso nós não batizamos criança, porque criança não tem autonomia para decidir sobre o batismo. E o batismo não deve acontecer na nossa vida pela decisão dos pais. Os pais ensinam o caminho. Depois a criança, tomando consciência, aí na fase da pré-adolescência, adolescente e daí por diante, é que então você decide pelo batismo e Deus recebe a sua decisão. Porque o batismo deve ser acompanhado de uma atitude de arrependimento. Então você tem que ter no mínimo uma consciência de que é pecador. Criança não tem essa consciência. E é por isso que é importante a gente falar sobre o batismo, ensinar sobre o batismo, porque se você que está me ouvindo agora, você que me acompanha pela live, você que está assistindo esse vídeo, ou que está ouvindo pelo rádio essa fala, e ainda não tomou a decisão de se batizar, essa fala que nós sempre ouvimos desde criança sobre ser pagão, uma pessoa pagã para Deus é uma pessoa que não nasceu de novo. Então, se você não se batizou ainda, você é pagão, você está morto, você não está vivo para Deus. Pastor, mas eu já fui batizado quando criança, me batizaram. Se esse batismo não partiu de uma consciência, uma boa consciência, aliás, e não partiu de uma decisão tua, por reconhecer que necessitava, então você continua sendo pagão.
Porque não existe batismo imposto. Batismo é por meio da fé. Então eu que decido pela fé passar pelo batismo. Ainda tem mais. Batismo no grego, a palavra batismo no grego quer dizer imersão, mergulho. Se você foi batizado com a aguinha na cabeça, jogaram uma aguinha na tua cabeça, você não foi batizado coisa nenhuma, você teve um ritual religioso, mas você não foi batizado, você não é batizado. Então corra para se batizar, porque batismo é mergulho. Se batismo é mergulho, eu não posso me considerar batizado com a aguinha na cabeça, porque o batismo é símbolo de sepultamento. Você já viu alguém ser sepultado jogando só uma terrinha na cabeça? Ah, vamos sepultar fulano de tal que morreu. Joga uma terrinha na cabeça e já está sepultado. Não, daqui a pouco o corpo dele vai ficar mal cheiroso. Os urubus vão começar a se aproximar e você vai sentir o mau cheiro, você não vai conseguir se aproximar. Porque o morto tem que ser enterrado. E batismo, no capítulo 6, versículo 4 de Romanos, simboliza morte e sepultamento. Então, se o batismo vai simbolizar um sepultamento, sepultamento é você enterrar uma pessoa completa. Então, o batismo é mergulho. Você precisa ser mergulhado. Se você acredita que batismo não tem valor nenhum, é só um símbolo, então, uma simples cuspada, né, molhou um pouquinho a tua testa e já está batizado. Não é um símbolo, é uma realidade espiritual. Batismo é real. Quando eu me batizo nas águas, a legalidade que o diabo tinha na minha vida em relação ao mundo, ao meu passado, é cortado ali. Então, meu querido e minha querida, é importante que você busque o batismo, se você não foi batizado ainda. Se você já foi batizado, saiba que o teu batismo é eterno. Não há dois batismos. Se você é alguém que se batizou, aí vai lá em Israel e batiza no Rio Jordão, não tenho nada contra. Se você quer fazer aquilo como símbolo, não é? É algo assim que você quer fazer porque o Senhor foi batizado ali, dá tudo. Eu não tenho nada contra, desde que você tenha consciência de que esse batismo que você faz lá no Rio Jordão não vai nem acrescentar, nem diminuir aquilo que você já é. Se for só porque você quer ter o privilégio de mergulhar ali, faça isso, mas na consciência de que isso não vai acrescentar nada na sua vida. Eu vejo pessoas que chegam de Israel e dizem: olha, eu fui batizado no Rio Jordão, parece que ele acrescentou um côvado à sua estatura espiritual. Não aconteceu nada, porque o batismo real é só um. Se você já foi batizado na consciência, arrependeu, aí você vai para uma outra denominação, outro ministério, aí te batizam de novo, está anulando o primeiro batismo, está dizendo que o primeiro não valeu, o batismo da consciência. Então você começa a quebrar princípios. O batismo é um só, o batismo da consciência. Você se arrependeu dos seus pecados e então decidiu pelo batismo, você está batizado, não precisa se batizar de novo, mas é necessário. Então você que já foi batizado: pastor, aí eu me batizei, aí eu me desviei da fé, aí eu saí da igreja e fiz coisas piores do que na época quando eu nem convertido era. O que eu faço? Voltei para a igreja, me batizo de novo? Não. Se arrependa dos seus pecados e na confissão, no seu arrependimento, Deus inclui todos esses pecados no batismo que já aconteceu. Porque o batismo não é um evento passado. Para Deus o batismo é real, é presente, porque é eterno. Então, de tudo isso que eu já falei, né, batismo é uma maneira de você seguir Jesus. Jesus falou: como eu deixei o exemplo, vocês também devem fazer. Jesus foi batizado. Batismo depois de adulto, né? Se Jesus, como Filho de Deus, precisou do batismo, se eu quero seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, eu devo então me batizar. 1 João 2,6 diz: se você diz que está nele, em Jesus, você deve andar como ele andou. Então Jesus se batizou com 30 anos, ou seja, batismo adulto, batismo da consciência. Eu também quero me batizar. E eu me batizei, e eu sei que você que já se batizou tem essa consciência. Você que não se batizou ainda,
eu te conclamo, eu te motivo, corra para o batismo. E aí eu vou ler um texto, um texto maravilhoso, quando Jesus ele fala com Nicodemos. Olha o tamanho dessa espada aqui, ó, maior que eu. Eita glória, aleluia. Olha, preste atenção. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer? E nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, até aqui, até o versículo 6. Jesus, ele ensina para Nicodemos qual o caminho que ele deveria trilhar para ser salvo, para que ele pudesse ver o reino de Deus. E ninguém é salvo sem entrar no reino de Deus. O reino de Deus é constituído de um rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e constituído de súditos, de servos, que somos nós. Se eu não consigo entrar neste reino, se eu não consigo fazer parte deste reino, estou perdido. E Nicodemos, quando ele vai atrás de Jesus e começa a elogiar Jesus e dizer: Jesus, tu só podes ser de Deus, porque ninguém pode realizar esses milagres que tu realizas se Deus não for com você. E Jesus, sondando, entendendo que o clamor da alma de Nicodemos não era apenas reconhecer Jesus, não era apenas verificar se Jesus era ou não era o Filho de Deus. Jesus, sondando o coração de Nicodemos, ele percebe que havia nele uma fome, uma sede, uma necessidade de salvação. Porque embora era um doutor da lei, um rabino, um ensinador da doutrina do Velho Testamento, embora ele fosse considerado pela sociedade como um homem de Deus, havia um vazio dentro dele, havia um vazio no seu coração. Ele não tinha salvação. Então, quando Jesus se dirige a Nicodemos, Jesus não agradece pelo elogio, não agradece pela visita, ele vai na veia. Então ele diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você não tem condições de ser salvo se não nascer de novo. Aí eu quero lembrar da palavra que diz em Apocalipse que no céu não entrará nada imundo. E quando nós nascemos, biologicamente falando, nascemos herdando o pecado de Adão e Eva, já nascemos pecadores. Não é isso que Davi fala em Salmo 51, versículo 5? Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, Jesus chega para Nicodemos, em outras palavras, ele diz: você é imundo, você tem a natureza adâmica, tem o vírus do pecado dentro de você. No céu não entra nada imundo. Então, para você entrar no céu, você tem que nascer de novo, nascer de uma maneira pura.
maneira santa. Nicodemos fica, tonto com essa informação. E ele, Senhor, mas como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, não. Que a nascida da carne é carne, mas agora você precisa nascer do Espírito. Porque se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Como é que eu nasço do Espírito? Quando eu sou convencido do pecado, justiça e juízo pelo Espírito Santo. Ele vem e me mostra que eu sou pecador. Aí eu decido entregar minha vida para Jesus. Quando eu faço essa decisão de coração, convicto do que eu estou fazendo, então, eu nasço de novo. O meu espírito renasce. Mas Jesus falou que tem que ser da água e do Espírito. Então, quando eu nasço do Espírito, é como se eu fosse gerado no ventre da minha mãe, a mãe chamada igreja. Quando você entrega a vida para Jesus, você então é colocado no ventre da igreja. Por isso que quando você entrega a vida para Jesus, você não pode sair do ambiente da igreja, porque você está sendo gerado em um filho de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para você ser abortado. O inimigo vai fazer de tudo para você sair da igreja antes do batismo, porque se você sair da igreja antes do batismo, você foi abortado. Você não nasceu direito. Você não chegou nem a experimentar legalmente as coisas do reino de Deus. Então, quando você entrega a vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, você então é inserido no corpo de Cristo como uma semente que está desenvolvendo. Então continua na igreja, ouvindo a palavra, se arrependendo cada vez mais, aprendendo a andar na fé, até que chega um ponto em que você tem que nascer, tem que sair para fora, você tem que sair do ventre, você tem que experimentar a luz do evangelho de fato, de verdade. Aí chegou a hora do batismo. Aí você nasce do batismo nas águas. Esse batismo é para dar testemunho de que você agora não pertence mais ao mundo. Agora você pertence a Deus. Isso é incrível, é poderoso. Se eu for, por exemplo, para Colossenses capítulo 2, veja o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 12 em diante. Olha, preste atenção. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu não sei quanto você consegue compreender essa palavra, mas deixa eu explicar aqui, deixa eu tentar fazer você entender essa palavra. Quando eu me batizo, eu sou sepultado no batismo, e aí eu ressuscito pela fé. Aí há uma mensagem que o próprio Deus lança para o mundo, dizendo: não pertence mais ao mundo. Lembra da oração que Jesus faz no capítulo 17 de João? Ele diz: Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Eu não quero que o Senhor tire eles do mundo agora, mas eu peço que os livre do mal. Quando eu passo pelo batismo, é cortado toda a minha relação com o pecado do mundo. Eu nasço de novo. O mundo não pode exigir mais de mim, porque eu não pertenço mais ao mundo. É claro que, dependendo de certas situações, quando eu me converto, eu preciso prestar conta para o mundo. Por exemplo, você se converteu e é foragido da polícia. Se converteu
Então é importante que você se apresente para a polícia, para então você ser julgado. Isso aí é Bíblia. Quem plantou, colhe. Mas você, se tiver que ir para a cadeia, você vai, crente, nascido de novo. Se morrer na cadeia, você vai ser salvo. Se você fez como Zaqueu, é ladrão, roubou, e tem vivido esse estilo de vida, se converteu, faça como Zaqueu, devolva, se possível, 4 vezes mais as pessoas a quem você tem roubado. Essas coisas, elas são vitais, elas são normais, precisa realmente acontecer. Agora, no que diz respeito a pecados que você não tem como devolver, que são pecados, como todo mundo é pecador, o mundo não pode mais cobrar de você, porque você nasceu de novo. Santo Agostinho, quando se converteu, ele gostava muito de mulheres, era um prostituto, filósofo. Aí ele se converteu e aí dedicou a sua vida a Deus. Tempos depois, as prostitutas andavam atrás dele dizendo: Agostinho, eu sou a mesma. E ele dizia: mas eu não sou mais o mesmo. Então, o mundo não pode exigir de você. Diz a história que Lutero, que orava muito, às vezes ele barganhava, ou melhor, ele pegava no colarinho do próprio Satanás e batalhava contra o próprio Satanás em oração. E uma vez Satanás apresentou-se para ele ali, e ele viu, teve essa experiência, diz a história, e Satanás começou a apresentar uma lista de culpas de Lutero, querendo quebrar a força de fé que havia nele, já que ele estava pregando sobre a graça, sobre a fé, a salvação pela graça e pela fé e não por obras. Então Satanás apresentou uma lista de pecados que Lutero tinha, e aquilo foi tirando a força de Lutero. E o Espírito Santo então inspirou o coração de Lutero, e Lutero falou: Satanás, você esqueceu de colocar o último item na lista. Satanás pergunta: qual é o último item? E ele diz: você esqueceu de colocar aí embaixo que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos esses pecados. Aleluia. Tremendo. Quando eu me batizo, o meu passado é cortado. O Senhor me perdoou, e aqui está dizendo que Ele cancelou o escrito de dívidas que havia contra nós. O Senhor rasgou, Ele vem, rasga o escrito de dívidas. Que escrito de dívida é esse? A lei de Moisés, a lei do Velho Testamento, ela impõe sobre nós, ela expõe as nossas dívidas. Então, por causa das ordenanças, por causa da lei, nós somos pecadores naturalmente, então há uma lista de dívida. Então, você quebra o mandamento. Primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás outros deuses. E nós crescemos adorando imagem de escultura. Aí está lá, quebramos esse mandamento. Está uma lista de dívidas, somos culpados. Não tomarás o nome de Deus em vão. Quantas vezes nós tomamos o nome de Deus em vão? Está lá, a lei nos condenando. Não desejarás a mulher do teu próximo. Está lá, quantas vezes fizemos isso? Não cobiçarás, não matarás, não roubarás, não mentirás, guarda o dia do Senhor. Então nós quebramos os 10 mandamentos. A gente não precisa ser velho para isso. Na adolescência já quebramos. Na adolescência, com 12 anos, você pode ter certeza, já quebramos aí todos os mandamentos. Então esta lista de dívida, aí se você se converte muito mais velho, com a idade muito mais avançada, a lista é maior. Sabe o que acontece? Quando eu me converto e me batizo, Jesus faz assim, Ele rasga a lista de dívida. Aleluia. Ele rasga a lista de dívida e acabou-se. Satanás não pode mais te apontar o dedo. Ele não pode mais exigir o teu passado. Existe um livro de Watmani que ele vai falar sobre o batismo, e ele traz assim uma conscientização sobre o batismo tão tremenda, que o batismo é um símbolo realmente de sepultamento, que é para a morte. Que tem muita gente que chega assim: mas pastor, e o ladrão da cruz, como é que fica? E eu, lendo os textos de Watmani, pude compreender muito mais do que eu já entendia a respeito do batismo. Que batismo é um testemunho de que você morreu para o mundo. Então, se eu me converto e eu vou continuar vivo nessa terra, eu preciso dar testemunho para o mundo que eu já morri. Então, no batismo eu declaro: eu morri para o mundo.
O ladrão da cruz, se ele era batizado ou não antes, não vem ao caso. Mas digamos que ele não era batizado. E o ladrão da cruz já está ali, prestes a morrer, já está no processo de morte. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que ele não foi batizado e ele já ia ser salvo? Deixa eu te explicar. Como o ladrão da cruz já estava nos últimos minutos da sua vida, já ia morrer, ele não tinha mais necessidade de dar testemunho para o mundo de que ele tinha nascido de novo, de que ele não pertencia mais ao mundo. Ele já estava dando tchau para o mundo, ele já estava morrendo. Então não tinha necessidade de ele se batizar para provar para o mundo que ele cortou ligação com o mundo. Ele já estava cortando ali fisicamente, literalmente ele já estava morrendo para o mundo. Então não tinha necessidade dele se batizar. Quantas pessoas por causa da perseguição se convertem, na última hora já morrem e são salvas? Por quê? Porque ele não precisa mais dar testemunho para o mundo de que não pertence mais ao mundo. Morreu. Quantas pessoas morrem no leito de enfermidade no hospital, e ali nós levamos a essa pessoa a entregar a vida para Jesus, e quando ela termina de se converter, morre. E aí, não se batizou? Ela já morreu. Ela não precisa mais dar testemunho para o mundo de que ela morreu para o mundo. Ela já morreu. E eu lembro que uma vez eu estava no hospital, eu trabalhava no hospital. Eu não era um médico não, era só um porteiro. E eu, por várias vezes, eu entrava nas enfermarias e orava pelas pessoas, e me incomodou o fato de uma mulher, uma senhora de uns 80 anos, está o tempo todo gemendo e gritando de dores no hospital. E aquilo passou a manhã inteira ouvindo e me incomodou. Antes de eu terminar o meu expediente ali, eu fui naquela mulher e orei por ela. E antes de orar por ela, eu preguei sobre Jesus, falei da necessidade que ela tinha de se converter, porque Deus poderia curar ela, mas se ela não fosse curada, pelo menos ela tinha garantia de que ia ser salva. E era uma senhora do interior do sertão, estava no hospital, na cidade de Curimatá. E então, ela não podia mais falar. Mas eu perguntava: a senhora entrega a sua vida para Jesus, reconhece Jesus como Senhor e Salvador e está pronta a assumir a sua fé nele, nascer de novo, se arrepender dos seus pecados? E ela não podia falar. E eu dizia: então, se a senhora concorda, a senhora acena com a cabeça. E ela acenava com a cabeça dizendo que sim. Então eu disse: vou fazer uma oração pela senhora, e a senhora repete comigo. E se a senhora concorda com a minha oração, como se fosse a senhora fazendo, repetindo, a senhora vai acenando com a cabeça. Então eu dizia: Senhor Jesus, e ela acenava com a cabeça. Eu me arrependo dos meus pecados, ela acenava com a cabeça. Eu entrego minha vida a ti, e ela ali acenando e concordando. Escreve meu nome no livro da vida, me salva, perdoa meus pecados, eu renuncio o mundo, o pecado e o diabo, e eu declaro que agora pertenço ao Senhor. E ela foi confirmando tudo aquilo ali. Quando eu terminei de orar por ela, aí eu orei para Deus curá-la. E eu orei com muita fé e disse: Senhor, toca nessa mulher, alivia sua dor, tira essa enfermidade. E quando eu terminei de orar por aquela mulher, ela que estava gemendo, ela se acalmou e não deu mais um pio, não gemeu mais, ficou aliviada, tranquila. Eu disse: meu Deus, será que eu matei a mulher? Mas ela continuou respirando e quietinha. E aí eu acreditei até que a cura tinha acontecido ali. E eu conversei com os familiares e fui-me embora. No outro dia, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi visitar a enfermaria, para ver se a mulher já estava sentada, de pé, fortalecida, porque afinal de contas, ela não somente entregou a vida para Jesus, mas recebeu uma oração e deu ali sinais de que Deus tocou a vida dela. Para minha surpresa, quando eu entrei na enfermaria, que eu olhei, a mulher não estava mais lá. Daí eu perguntei para as enfermeiras e disseram: morreu ontem mesmo. Eu disse: meu Deus do céu, a minha oração matou a mulher. E aí eu continuei ali e tal. Uma semana depois, eu estou na porta do hospital, ali sendo o guarda, e de repente eu olhei e vinha um homem entrando no pátio ali do hospital, e quando eu percebi, era o filho da mulher que morreu. Eu disse: meu Deus, e agora? O homem vai pensar que eu matei a mulher, vai vir aqui puxar conversa comigo. Já fiquei com medo. E quando ele entrou na recepção do hospital, ele já entrou chorando.
E ele veio, pegou na minha mão e veio me agradecer e disse: muito obrigado pela oração que você fez pela minha mãe. Porque de fato ela morreu, mas ela morreu como um passarinho. Ela não sentiu mais dor. Desde quando você orou, ela não gemeu mais. Ela não gemeu mais, não demonstrou nenhum sofrimento. E ela morreu como se estivesse dormindo. E ali eu entendi que o Senhor Jesus aliviou o sofrimento daquela mulher. E a levou, porque agora ela estava garantida. Pastor, ela não se batizou. É o que eu estou explicando. Ela não precisava mais se batizar porque ela agora estava literalmente morrendo para o mundo. Mas eu me batizo, ou melhor, eu me converto e vou continuar no mundo. Eu preciso me batizar para que o mundo não tenha legalidade na minha vida, para que eu possa realmente demonstrar que para o mundo eu já morri. É um testemunho diante dos homens, diante dos céus, diante dos principados e potestades. A Bíblia diz que quando eu me batizo, o Senhor Jesus rasga o escrito de dívida e expõe os principados e as potestades, e os expõe ao vitupério. Que significa? Jesus chega para os principados e potestades que estavam nos acusando, dizendo assim: ó, eu paguei pelos pecados dele, agora você não pode mais envergonhá-lo, agora você não pode mais acusar e nem exigir a respeito do passado. O meu filho agora é perdoado. E aí ele expõe aos principados e potestades que ficam envergonhados de mais uma alma que perdem. Eu quero ler mais um versículo, porque eu preciso terminar essa palavra, porque eu vou me empolgando e cada vez eu tenho vontade de falar mais. Nós temos até um curso que nós criamos na igreja a respeito do novo nascimento, onde a gente fala detalhadamente tudo isso. Eu estou só passando aqui um resumo por cima para que você possa ter acesso a essa verdade. Mas eu quero ler aqui um versículo que está em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 em diante. O versículo 10 diz que o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, por Jesus, por intermédio dele, do verbo. Mas o mundo não conheceu. Quando ele veio, Israel, você sabe, o mundo da época rejeitou Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, quando eu entrego minha vida para Jesus, eu nasço do Espírito, eu nasço de novo. Eu recebo Jesus, eu nasço de novo. E eu saio da condição de natureza adâmica, uma criatura apenas, para a condição de filho de Deus. Agora eu recebo o DNA de Deus. Agora eu recebo o Espírito de Cristo. E como Cristo é, agora eu sou. A natureza que rege o meu coração não é mais a natureza de Adão, mas a natureza de Cristo. E quando eu vou para Romanos, capítulo 8, versículo 16, eu tenho uma palavra que confirma essa verdade, dizendo assim, ó: o próprio Espírito, Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, filho de Deus é aquele que nasceu de novo e se batizou. Batismo é novo nascimento. É um mandamento. Jesus falou assim, ó: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo faz parte da ordenança, da ordem do Senhor Jesus. O batismo é para arrependimento dos pecados e para perdão dos pecados. Batismo é uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Batismo é seguir o exemplo de Jesus. Batismo é algo que deve acontecer urgente na nossa vida quando nós entregamos a vida para Jesus. No capítulo 22, versículo 16 de Atos, está escrito: e por que agora te detens? Por que te detens? Por que te demoras? Levanta-te, corra e batiza-te, invocando o nome do Senhor. Então essa palavra é para te motivar, te incentivar a passar por essa porta chamada batismo, batismo nas águas. Deus vai te abençoar. Sua vida vai ser ricamente e tremendamente abençoada quando você fizer isso. Deus vai ser contigo de maneira maravilhosa. E você vai inaugurar o reino de Deus e vai experimentar coisas grandes à parte do Senhor. Bom, é essa palavra que eu tinha para você neste momento. Espero que o Senhor tenha edificado a sua vida. E assim que a gente puder, a gente traz mais outra palavra aqui para abençoar o seu coração, em o nome de Cristo Jesus.
Aleluias.